Naquela noite, uma tempestade assolava os céus de Taiwan, mas a verdadeira catástrofe estava em terra, uma armadilha escondida bem diante dos olhos dos pilotos. A experiente tripulação da companhia aérea mais segura do mundo não sabia que, em poucos minutos, cometeria um erro que se tornaria o túmulo de seus passageiros. Como foi possível que milhões de dólares em tecnologia e milhares de horas de experiência não conseguiram evitar um erro tão simples? Porque os pilotos ignoraram as luzes piscantes, os sinais de alerta e até mesmo seus próprios mapas. Foi apenas um erro humano ou havia um segredo maior escondido nos bastidores? O voo SQ-006 da Singapore Airlines se preparava para decolar para Los Angeles em uma noite dominada por uma tempestade violenta. Embora tudo parecesse normal, aquela noite, em poucos minutos, se transformaria em uma das manchas mais sombrias da história da aviação. A aeronave, ao acelerar para a decolagem, avançava sem saber por uma pista completamente errada, uma armadilha escura cheia de equipamentos de construção. Esse erro resultou em um inferno de chamas que custou a vida de 83 pessoas. Para não perder este vídeo, onde investigaremos todos os detalhes desta tragédia, os depoimentos das testemunhas e os resultados chocantes da investigação, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Em nosso canal, onde trazemos à luz os acidentes esquecidos da história, vamos descobrir juntos os bastidores deste evento. Compartilhe suas opiniões e perguntas conosco nos comentários. 31 de outubro de 2000. Na véspera do Dia de Todos os Santos, naquela noite assustadora e misteriosa que o mundo ocidental celebra como Halloween, do outro lado do mundo, na cidade de Taipei, em Taiwan, o céu estava coberto por nuvens escuras e uma tempestade implacável. Esta não era apenas uma chuva de outono, era a fúria do tufão Changsan. O vento uivava, a chuva caía incessantemente, e o aeroporto internacional Chiang Kai-shek parecia se preparar para o fim do mundo. No meio desse caos, sob as luzes brilhantes do terminal, uma entidade gigante repousava em silêncio. O voo SQ-006 da Singapore Airlines. Este não era apenas um avião, era o orgulho da engenharia de Singapura. Um Boeing 747-412 apelidado de Megatop, considerado uma das aeronaves mais confiáveis e magníficas do mundo. Com seus 4 motores gigantescos prontos para levantar facilmente centenas de toneladas aos céus, ele se erguia como um gigante silencioso com sua fuselagem de 2 andares. O destino era a cidade dos sonhos do outro lado do oceano, a cidade dos anjos, Los Angeles. Dentro do avião, havia 159 passageiros e uma tripulação de 20 membros. Cada um tinha sua própria história, seu próprio sonho, sua própria expectativa. Alguns iam a negócios, outros para se reunir com a família, e alguns para começar uma nova vida. Para eles, este avião era um pássaro de aço que os levaria aos seus sonhos. Eles confiavam na reputação impecável da Singapore Airlines, nesta tecnologia gigante e nas mãos profissionais que pilotavam a aeronave. Naquela noite, ninguém tinha a menor ideia de como essa confiança seria abalada, de como este pássaro de aço se transformaria em uma armadilha infernal. O destino da aeronave estava nas mãos de 3 pessoas. O capitão Foong Chei-kong, de 41 anos, com mais de 11.000 horas de experiência de voo, o primeiro oficial Latif Cirano, de 36 anos, e o piloto reserva NG Kenglen, de 38 anos. Eles eram considerados os melhores em seu campo, mas naquela noite a natureza havia preparado um teste que desafiaria toda sua experiência e conhecimento. O tufão Changsan havia envolvido a ilha de Taiwan, reduzindo a visibilidade a quase zero. Olhando pelas janelas da cabine, via-se apenas a escuridão, as gotas de chuva traçando linhas horizontais com a força do vento e as luzes frecas e enganosas do aeroporto. Decolar sob essas condições era extremamente arriscado, mas o avião tinha que seguir o cronograma. As últimas instruções foram recebidas da torre de controle do aeroporto. O voo SQ-006 foi autorizado a usar a pista 05 esquerda, 05L, para decolagem. Era uma pista longa e totalmente equipada, em conformidade com os padrões internacionais. E finalmente, o momento de espera terminou. O Megatop se afastou do portão e começou a se mover lentamente na noite escura e chuvosa. Os passageiros, olhando pelas janelas, viam as luzes do terminal, lavadas pela chuva, se distanciarem, esperando o momento em que se livrariam desta tempestade e alcançariam o céu azul. No entanto,
Essa calma relativa dentro da cabine contrastava totalmente com a tensa realidade lá fora. Os pilotos se moviam confiando não na escuridão à sua frente, mas apenas nas freitas luzes verdes da pista de taxiamento no chão. A visibilidade era tão pobre que as gotas de chuva que batiam no para-brisa da cabine pareciam apagar completamente o mundo exterior. Eles pensavam que estavam indo em direção à pista 05L, com base nas instruções da torre. Mas por trás da cortina de escuridão e chuva, o destino havia preparado para eles outro caminho, uma armadilha mortal. Havia duas pistas de pouso e decolagem principais paralelas no aeroporto, 05 esquerda e 05 direita, 05R. Naquela noite, a pista 05R estava fechada para reparos. Sobre ela, estavam enfileirados blocos de concreto, escavadeiras, máquinas de escavação e outros equipamentos pesados de construção. Esta pista estava completamente inutilizável para voos e estava marcada como fechada em todas as cartas de navegação. Enquanto o SQ-006 avançava, os pilotos cometeram um erro crítico devido à baixa visibilidade e à chuva torrencial. Eles passaram a curva que levava à pista 05L e entraram diretamente na pista fechada 05R. No escuro, as luzes no início da pista os enganaram. Ver os obstáculos à frente era impossível daquela distância e naquelas condições meteorológicas. A tripulação, pensando que tudo estava em ordem, completou os preparativos finais. A ordem foi dada para aplicar potência total aos motores. Os passageiros foram pressionados contra seus assentos quando o avião começou a acelerar. Naquele momento, nenhuma das 179 pessoas a bordo sabia que o avião que carregava seus sonhos estava, na verdade, acelerando diretamente para a morte. À medida que o avião gigante ganhava velocidade na pista molhada, ele avançava cortando a camada de água. 100 nós, 120 nós, 140 nós. Faltavam segundos para a velocidade de decolagem. Mas à frente não os esperava um céu aberto, mas toneladas de obstáculos de concreto e aço. Este não era o começo de um voo para Los Angeles, eram os primeiros e irreversíveis momentos de um desastre que acabaria com a vida de 83 pessoas e condenaria dezenas a viver com cicatrizes físicas e mentais para o resto da vida. Naquele momento, a base para o primeiro acidente fatal na gloriosa história da Singapore Airlines estava sendo lançada. O rugido dos motores gigantes abafava o som do furacão. O Boeing 747, apesar de suas toneladas de peso, acelerava com uma agilidade incrível. Os passageiros dentro do avião, pressionados contra seus assentos pelo efeito dessa força, sentiam aquela pressão familiar e agradável em seus corpos, a última emoção antes de subir aos céus. Olhando pelas janelas, as luzes da pista, marcadas pelas gotas de chuva, se transformavam em linhas borradas que rapidamente ficavam para trás. Tudo parecia normal, tudo de acordo com o procedimento. Os pilotos anunciavam os limites de velocidade finais, sem tirar os olhos dos instrumentos. V1. A velocidade sem retorno. A partir daquele ponto, o avião tinha que decolar, não importava o que acontecesse. Mas havia algo que eles não sabiam. A pista à frente não os levava para o céu, mas diretamente para os braços do desastre. Tudo aconteceu em segundos. No momento em que o avião ultrapassou 250 km por hora, os olhos dos pilotos avistaram uma mancha estranha na escuridão à frente, por trás da cortina de chuva. A princípio, pensaram que era um jogo de luz ou uma ilusão criada pela chuva. Mas a mancha crescia rapidamente, aproximando-se como um pesadelo. Não era uma sombra. Era um obstáculo. Naquele instante, o tempo congelou na cabine. Eles entenderam. Entenderam que haviam cometido um erro terrível, que estavam na pista errada. À frente deles, havia blocos de concreto empilhados e a silhueta de aço de uma escavadeira gigante. O capitão Fong, em um movimento instintivo, puxou o manche com toda a sua força para levantar o nariz do avião para o céu. Com uma última esperança, uma última tentativa, ele tentou saltar sobre essa armadilha mortal e decolar. O nariz do megatopo levantou do chão, mas sua fuselagem ainda estava presa à terra. Mas já era tarde demais. Segundos haviam se tornado séculos. O trem de pouso principal do avião colidiu diretamente com a caçamba da escavadeira e outros equipamentos de construção a uma velocidade de aproximadamente 260 km por hora. O primeiro impacto. Aquele som ensurdecedor de aço rasgando o aço, que penetra até a medula, abafou todos os outros ruídos.
Era o som do destino de 179 pessoas se quebrando. Com a força do impacto, o motor esquerdo se soltou da fuselagem e voou pelo ar. Em seguida, um segundo impacto, ainda mais forte. A fuselagem do avião, colidindo diretamente com os blocos de concreto, rasgou-se como um pedaço de papel. Era como se uma mão gigante tivesse agarrado o avião pela fuselagem e o partido em dois. A seção dianteira continuou a deslizar para a frente, enquanto a seção traseira, a cauda e as asas se desintegraram e se espalharam. Em uma fração de segundo, as mais de 100 toneladas de combustível nas asas do avião entraram em contato com uma faísca, transformando-se em uma gigantesca bola de fogo que transformou a noite escura em dia. O som da explosão foi ouvido a quilômetros de distância, e um pesadelo laranja envolveu os céus de Taipei. Aquele magnífico megatop, aquele pássaro de aço, tornou-se instantaneamente uma pilha de metal queimando nas chamas do inferno. Lá dentro, as noções de tempo e espaço haviam desaparecido completamente. Com a força do impacto e da explosão, as pessoas foram lançadas de seus assentos no ar, suas cabeças batendo no teto e nas paredes. Uma escuridão densa e sufocante envolveu a cabine, todas as luzes se apagaram. Essa escuridão era quebrada apenas pelo brilho aterrorizante das chamas que vassavam de fora e pelos gritos de pânico das pessoas que se debatiam. No ar, havia o cheiro forte de combustível, a fumaça tóxica de plástico queimado e aquele cheiro único e inesquecível do medo humano. O acidente talvez tenha durado 15 segundos. Mas o verdadeiro inferno estava apenas começando. Para os sobreviventes, aqueles momentos passaram em choque, dor e confusão total. Alguns ficaram pendurados de cabeça para baixo, presos em seus assentos pelos cintos. Outros, presos entre pedaços de metal quebrado, não conseguiam se mover. A fuselagem se partiu em 3 grandes pedaços, e cada pedaço estava em chamas. O instinto de sobrevivência entrou em ação assim que o primeiro impacto do choque passou. As pessoas começaram a procurar uma saída na escuridão e na fumaça, tateando com as mãos. Mas a maioria das saídas estava empenada pelo impacto ou tomada pelas chamas. Aquela cabine, que poucos minutos antes estava cheia de SUS de Los Angeles, risos e conversas, agora havia se transformado em um matadouro, um campo de sepultura. Alguém chamava pela mãe, pelo filho, pelo cônjuge, mas as respostas muitas vezes se perdiam no crepitar das chamas e nos gemidos dos outros feridos. A chuva forte do tufão tentava apagar as chamas, mas o fogo criado pelo combustível era tão intenso que as gotas de água evaporavam antes de alcançá-lo. Quando os socorristas chegaram ao local, foram recebidos por uma pilha de metal que a chuva tentava apagar, mas que ainda queimava furiosamente, pertences humanos espalhados por toda parte e uma cena onde os maiores medos da humanidade se tornaram realidade. Para eles, foi uma noite horrível, e para os sobreviventes, o começo de um trauma que nunca seria esquecido. As primeiras equipes de resgate, lutando contra a chuva e o vento do tufão, ficaram paralisadas diante da cena que viram. O que estava à sua frente não eram os destroços de um magnífico avião que um dia fora o orgulho dos céus, era uma pintura infernal, partida em 3 grandes pedaços, morrendo em meio a chamas e fumaça. Enquanto os bombeiros combatiam as chamas teimosas geradas pelo combustível de aviação, cuja temperatura ultrapassava 1000 graus, com espuma, os paramédicos tentavam alcançar os feridos na escuridão e no caos, avançando na direção de onde vinham os gritos. Cada passo era arriscado. Pedaços de metal afiados espalhados, estruturas danificadas que poderiam desabar a qualquer momento e a possibilidade de o combustível explodir novamente dificultavam ainda mais o trabalho dos socorristas. No meio deste inferno, histórias milagrosas de vontade humana e desejo de viver estavam sendo escritas. A história de cada passageiro sobrevivente era uma saga de medo, milagre e luta pela sobrevivência. Alguns conseguiram se jogar para fora através dos enormes buracos abertos na fuselagem pelo impacto. Afastando-se do fogo e da fumaça, eles tremiam sob a chuva, incapazes de olhar para a cena de horror que haviam deixado para trás. Outros, no entanto, ficaram presos entre assentos quebrados e pilhas de metal, sendo resgatados apenas com a ajuda de outros passageiros ou de membros corajosos da tripulação. O destino daqueles sentados em diferentes partes do avião foi tragicamente diferente. Na seção intermediária da fuselagem, onde os tanques de combustível explodiram, quase ninguém teve chance. Aqueles nas seções dianteira e traseira, se tivessem sorte, conseguiram encontrar uma saída desta armadilha de fogo.
Uma linha nítida foi traçada entre a vida e a morte para aqueles sentados a poucos metros à esquerda ou à direita. Naquela noite, sobreviver não era apenas uma questão de ser forte, mas também de ter uma sorte incrível. Os socorristas, um por um, carregavam pessoas com queimaduras e em estado de choque para uma área segura, prestando-lhes os primeiros socorros. Mas a alegria de cada vida salva era ofuscada pela tristeza de cada corpo retirado do avião. À medida que as chamas eram lentamente controladas, a verdadeira escala da tragédia se revelava em toda sua nudez. A operação de resgate se transformou em um triste trabalho de busca e recuperação. Os socorristas, à luz de suas lanternas, vagavam pelo interior queimado e deformado do avião, procurando por sinais de vida. Mas o que eles encontravam na maioria das vezes eram os corpos sem vida das vítimas inocentes deste acidente. Eles não eram apenas números, eram pessoas com suas alegrias e tristezas. Pais apressados para se reunir com suas famílias, jovens embarcando em uma nova aventura, turistas querendo descobrir o mundo. Todas essas vidas foram interrompidas como resultado de um erro de poucos minutos, um momento de desatenção e a combinação de condições climáticas implacáveis. Honrar a memória das vítimas tornou-se, a partir daquele momento, a dor comum de todos. Seu grito silencioso se transformou em uma pergunta que exigia uma resposta. Depois que o choque inicial do desastre passou e os esforços de resgate chegaram a um certo estágio, a pergunta implacável que intrigava o mundo inteiro surgiu: como isso pôde acontecer? Como uma das companhias aéreas mais seguras do mundo, com os pilotos mais experientes, tentou decolar de uma pista fechada e cheia de equipamentos de construção. Investigadores do Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan e uma equipe especial de Singapura já haviam sido chamados ao local. Os destroços queimados do avião foram isolados como uma cena de crime. Cada detalhe, cada pedaço de metal, era uma peça deste quebra-cabeça. Mas a chave para todas as respostas estava escondida dentro de duas pequenas caixas laranjas, localizadas na seção da cauda do avião, resistentes a todos os tipos de impacto e fogo. O gravador de dados de voo, FDR, e o gravador de voz da cabine, CVR. Essas caixas haviam armazenado em sua memória tudo o que aconteceu nos últimos momentos, as leituras dos instrumentos, a condição dos motores, os movimentos do sistema de controle e, o mais importante, as últimas conversas dos pilotos, suas decisões finais e talvez seus últimos arrependimentos. Eles eram as testemunhas silenciosas deste desastre, e quando sua linguagem fosse decifrada, a verdade viria à tona em toda a sua amargura. O mundo inteiro prendeu a respiração e esperou. Foi um erro do piloto? Uma falha técnica? Ou a irresponsabilidade do aeroporto em um sistema de sinalização deficiente? A verdade, entre aqueles destroços de metal queimado, junto com os gritos silenciosos das vítimas, esperava o dia em que seria revelada. Quando os investigadores levaram as caixas pretas, as testemunhas silenciosas do desastre, para o laboratório, os últimos minutos daquela noite terrível foram revividos de forma fria e objetiva. O gravador de dados de voo, FDR, mostrava cada movimento da aeronave, sua velocidade, altitude, potência dos motores e a posição das superfícies de controle, em números. O gravador de voz da cabine, CVR, por outro lado, revelava o lado humano da tragédia, os diálogos, a tensão e o terror daqueles momentos finais. As gravações de voz expunham a luta dos pilotos contra a severidade do tufão e a tensão crescente em toda sua nudez. Em suas conversas, a dificuldade das condições meteorológicas e com baixa visibilidade eram claramente perceptíveis. No momento crítico, embora tenham hesitado brevemente sobre em qual pista estavam, eles decidiram continuar, convencidos de que as luzes à frente pertenciam à pista correta. Nos registros, ouvia-se um dos pilotos dizer em pânico: tem algo na frente. Segundos após começarem a acelerar para a decolagem, seguido imediatamente por sons de impacto aterrorizantes. Este foi o último e desesperado momento em que perceberam seu erro fatal. As caixas pretas não mentiam. A verdade era amarga e inequívoca. No final da longa e abrangente investigação, o relatório oficial foi divulgado. A causa principal da tragédia foi apontada como erro do piloto. Segundo o relatório, a tripulação de voo, em condições climáticas extremamente desfavoráveis, em vez de determinar sua posição com precisão usando os auxílios à navegação do aeroporto e os mapas, entrou na pista errada sem confirmação visual. Esta foi uma falha imperdoável na aviação.
No entanto, a investigação também enfatizou que os pilotos eram apenas um elo na cadeia que levou à tragédia. Vários fatores contribuintes importantes também prepararam o terreno para este resultado terrível. Primeiro, foram as condições climáticas implacáveis criadas pelo tufão Changsan e a visibilidade quase nula. Segundo, foi o sistema de sinalização e iluminação inadequado no aeroporto de Taipei. A entrada da pista 05R, que estava fechada para reparos, não estava claramente bloqueada e os obstáculos nela não estavam equipados com luzes de advertência. Terceiro, foi a ausência de um sistema de radar de superfície para monitorar os movimentos das aeronaves no solo no aeroporto naquela época. Se tal sistema existisse, a torre de controle teria visto instantaneamente que o SQ-006 havia entrado na pista errada e poderia ter alertado os pilotos. Mas você acha que é justo culpar apenas os pilotos experientes? Ou foi uma tragédia sistêmica criada pela união de muitos pequenos erros, deficiências e coincidências? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários, pois a distribuição de responsabilidade em tais incidentes sempre foi um tópico de debate. As consequências da tragédia foram graves. A Singapore Airlines sofreu um grande golpe em sua reputação, enfrentando seu primeiro acidente fatal na história. Os 3 pilotos sobreviventes, Capitão Fong, primeiro oficial Latif e o piloto reserva NG, foram demitidos e enfrentaram acusações criminais por negligência profissional causando morte pela promotoria de Taiwan. Embora tenham sido absolvidos após longos processos judiciais, suas carreiras e vidas foram manchadas para sempre pelas marcas daquela noite. Após o acidente, tanto a Singapore Airlines quanto o aeroporto de Taipei fizeram mudanças significativas. A companhia aérea endureceu seus procedimentos para operações em baixa visibilidade. O aeroporto, por sua vez, melhorou a sinalização de pistas fechadas e finalmente instalou um sistema de radar de superfície. Mas nenhuma investigação, nenhuma punição e nenhum novo protocolo poderiam trazer de volta as 83 vidas perdidas naquela noite. Aqueles que perderam a vida naquele avião eram pessoas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes sonhos. Suas histórias inacabadas se tornaram uma memória eterna da pesada responsabilidade que todo profissional da aviação carrega em seus ombros. E os 96 sobreviventes foram forçados a carregar as cicatrizes físicas e mentais daquela noite pelo resto de suas vidas. A tragédia do SQ-006 tornou-se uma amarga lição escrita com sangue na história da aviação. Esta história mostra como até as tecnologias mais modernas podem ser impotentes diante do erro humano, da força da natureza e de um momento de desatenção. É uma prova inesquecível de quão vitalmente importante pode ser o menor detalhe, o procedimento mais comum. Se essa história também o afetou profundamente e o fez pensar, então, para que histórias como esta alcancem mais pessoas, curta nosso vídeo, compartilhe e apoie-nos inscrevendo-se em nosso canal. Ative o sino de notificação para não perder nossas futuras investigações. Lembre-se, cada acidente é um aviso, e cada aviso é uma oportunidade para evitar que tragédias semelhantes aconteçam no futuro. A memória das vidas perdidas só viverá eternamente quando essas lições não forem esquecidas e a responsabilidade for compreendida.